Vídeo de hoje do canal do Nicola vai contar para você quem é o atacante muito próximo de virar o primeiro reforço do São Paulo para 2023. Conto também sobre Walter Kahneman, que há de verdade na história de que o zagueiro argentino pode parar no Corinthians. Te atualizo ainda sobre uma proposta milionária feita ao Palmeiras. Informações importantes sobre o mercado, bastidores, transferências, jogo da seleção brasileira nesta sexta-feira. Falo ainda a respeito do Vasco da Gama e a busca por seu treinador, reforma da Vila Belmiro aprovada e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bacana ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal e acompanharem com atenção essa dica. Hoje é dia de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo e eu tenho uma ótima novidade. A Parimatch, casa de apostas esportivas, preparou boas cotações e análises bem legais para te ajudar a não errar na hora de apostar. Tô colocando na tela para vocês os jogos dessa sexta-feira. Vale a lembrança de que a seleção brasileira de Tite vai poupar seus titulares, já classificada para a próxima fase. Ainda assim, a vitória do Brasil contra Camarões paga R$ 1,38 para cada real apostado. Se você é daquele tipo apostador mais conservador, uma sugestão é acima de 1,5 gols. Ou seja, que o jogo vai ter pelo menos 2 gols independentemente de quem vai marcar. 11 dos últimos 15 jogos do Brasil tiveram pelo menos 2 gols. Mas dessa vez quero inovar. Vou clicar em cartões amarelos e selecionar esse 1,67 para Camarões. O que eu estou apostando? Que a seleção africana vai ter mais cartões amarelos do que o Brasil. Acho bem plausível que isso aconteça. Colocar R$30 nessa aposta para voltarem R$50,10. Sempre lembrando que a Parimatch oferece uma série de vantagens para você. Dá para apostar do seu computador ou de um aplicativo no seu celular. E tem mais. O depósito é por um valor bem baixo e você pode apostar a partir de R$1. Isso sem falar na retirada rápida, no atendimento ao cliente excelente e 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo e já faça seu cadastro. É só clicar no canto direito superior em cadastre-se, coloque o número do seu celular, uma senha e ponha seu código bônus que é Nicola. Assim você vai dobrar o valor do seu depósito. Depois é só escolher o meio com o qual você quer fazer o depósito. Eu fui via Pix. Fácil, né? Então vem brincar comigo na Parimatch. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Fred, ex-atacante do Fluminense, aposentado e de volta ao tricolor das Laranjeiras em nova função. O Fluminense anunciou de forma oficial Fred como novo diretor de planejamento esportivo. Cara que tem estudado, feito uma série de cursos, espero que esteja preparado. Bora contar também que o Cruzeiro não desistiu de Alex Teixeira, atacante do Vasco da Gama, 32 anos de idade. O contrato do Alex com o Vasco já terminou nessa semana. O Vasco ainda não se posicionou se pretende contar ou não com o veterano para a próxima temporada. O Alex Teixeira curte férias com a família. Bora te atualizar também a respeito do Sanfrecce Hiroshima, time japonês que recusou a primeira proposta feita pelo Botafogo em relação à prorrogação do empréstimo de Júnior Santos. O atacante, que fez razoável campeonato brasileiro pelo Botafogo, está emprestado somente até dezembro. E o Botafogo tentou nos últimos dias o reempréstimo do atleta. Sanfrecce disse que não, afirmou que só aceita negociá-lo em definitivo e a pedida de 3 milhões de dólares. Para completar, novidades sobre o primeiro pacotão de reforços da Portuguesa de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista. A Luz anunciou nas últimas horas 4 reforços, o primeiro deles, Vitor Ramos, ex-zagueiro de Palmeiras, Vitória entre outros, disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pela Chapecoense. Lusa também fechou com 2 laterais esquerdos, Thalisson, ex-Guarani, vários clubes, né? O Thalisson estava jogando no Asa e o Fabiano Silva, lateral esquerdo que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Operário, além do atacante de lado de campo, o Gustavo Ramos, que estava no Figueirense. Sei que vocês não gostam muito que eu fale sobre Copa do Mundo, mas nessa sexta-feira tem nada mais, nada menos do que Seleção Brasileira, o último jogo do Brasil na fase de grupos. Você sabe que a seleção já está classificada para o mata-mata e depende de um empate contra Camarões para assegurar a primeira colocação. Vamos levar em consideração que o Brasil garanta, cumpra o favoritismo e fique em primeiro. Ele enfrenta no primeiro mata-mata, nas oitavas de final, o segundo colocado do grupo H,
que deve ter ou Gana ou Uruguai, inclusive os times se enfrentam, aquele que vencer esse confronto deve pegar o Brasil. Nas quartas de final, o Brasil deu uma sorte, é que a Espanha não conseguiu ser primeira do seu grupo, ela perdeu para o Japão, então o adversário das quartas é o vencedor do confronto entre Croácia e Japão. Nas semifinais, tudo indica que teremos a Argentina. A Argentina pega a Austrália no primeiro mata-mata, enfrenta o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Holanda no segundo e pode se deparar com o Brasil. Já pensou Brasil e Argentina na semifinal da Copa do Mundo? Bora falar sobre a reconstrução da Vila Belmiro, que ficou mais perto depois de reunião do Conselho Deliberativo do Santos nessa quinta-feira. Aprovado quase por unanimidade, o Peixe está autorizado pelo Conselho Deliberativo a iniciar as obras. Falta, porém, a aprovação também dos sócios. A Assembleia está marcada para 17 de dezembro. Orçamento da obra de 300 milhões de reais, o Santos não gasta nada e passa a ter um estádio para mais de 30 mil pessoas. 30.108 vai ser a capacidade em dias de jogos. Já para shows, essa arena passa a comportar 35 mil pessoas. A ideia do projeto é ter 63 lojas, gramado sintético e um dos mais modernos estádios do futebol brasileiro. Tem só um detalhezinho importante que está sendo bem pouco divulgado. Para que as obras comecem, há necessidade de captação de 200 milhões de reais. E o Santos e a W Torre, parceira nesse projeto, pretendem alcançar boa parte dessa grana com a venda de 5 mil camarotes e cadeiras cativas. Essa é a grande fonte de receita para o início das obras. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. De acordo com o canal Atenção Vascaínos aqui do YouTube, o treinador do Vasco já está definido. Resta agora a divulgação desse técnico. A informação é de que o torcedor do Vasco não deve esperar por um grande nome, sim um técnico mais conectado ao atual momento e realidade do Vasco. Vasco que vai precisar buscar muitos reforços e vai investir bastante em jogadores jovens. Algumas suspeitas, possibilidades, nas redes sociais tem muita gente cravando que vai ser Maurício Barbieri, só que o Vasco e a 777 não se pronunciaram até agora. É importante contar que o Paulo Brax, o executivo de futebol do Vasco e da 777, desembarcou nessa quinta-feira no Rio de Janeiro. Depois de vários dias na Europa, ele passou a quinta em Lisboa, Portugal. Vai haver uma reunião nessa sexta-feira entre os representantes do Vasco e o pessoal da 777 para debater uma série de metas, orçamentos, projeções, objetivos, reforços, investimentos, folha salarial. Tudo isso vai ser apresentado pelo pessoal da 777 aos dois representantes do Vasco, um deles o presidente Jorge Salgado. Assim que essa reunião acontecer, volto aqui para trazer mais detalhes. E essa história de que Walter Kahneman pode pintar no Corinthians, informação que foi divulgada por um dos comentaristas de um programa da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Segundo esse comentarista, que não trabalha como um repórter, aí ele recebeu uma informação de que o Corinthians pensa em contratar o Kahneman porque pode perder o Gil para um time da Major League. E se essa notícia faz algum sentido, ela só faz exatamente por conta da possibilidade de o Gil ser negociado. O Corinthians conta atualmente com 6 defensores, são eles: Gil, Robert Renan, Balbuena, Caetano, que está voltando do empréstimo, se jogou na última temporada no Goiás, tem ainda o Bruno Mendes e o Raul Gustavo. O Corinthians não pensa em contratar mais defensores. A única possibilidade de o Kahneman pintar no Parque São Jorge em 2023 seria em caso de negociação do Gil, ou do Bruno Mendes, ou do Robert Renan, que são atletas um pouco mais visados. Consultei uma fonte minha no Corinthians, essa pessoa assegurou que nunca havia ouvido falar sobre o Kahneman e lembrou que o atleta de 31 anos de idade tem um custo altíssimo. Ele ganha 850 mil reais por mês no Grêmio. É exatamente essa questão financeira que ainda o impede de renovar o contrato com o tricolor gaúcho. Para completar, além de muito caro, é um atleta que tem jogado bem pouco. Se você, torcedor do Corinthians, se animou com o nome, é bom que você saiba que nas últimas 3 partidas o Kahneman não conseguiu nem jogar mais na metade dos jogos ao longo da temporada. Foram só 16% das partidas em 2022, 40% em 2021 e 46% de presença nas partidas do ano de 2020. Tem só mais uma? Entrei em contato com o empresário do Kahneman antes de gravar esse vídeo e ele, pelo menos até esse momento, preferiu não se posicionar. O Corinthians nega o interesse. Depois de abrir mão de 6 jogadores para 2023, aliviando em mais ou menos 3 milhões de reais sua folha salarial, São Paulo encaminhou sua primeira contratação. É possível que nas próximas horas o tricolor anuncie Pedrinho como seu novo reforço. Não se trata do Pedrinho ex-Corinthians. Eu me refiro a um jogador que na temporada de 2022 fazia ótimo campeonato brasileiro pelo América Mineiro e foi vendido para o Lokomotiv Moscou da Rússia.
Na oportunidade, o São Paulo até tentou convencer o Red Bull Bragantino, que era dono dos direitos econômicos, a fazer negócio com o tricolor e não com esse time russo. Só que a oferta do Lokomotiv foi de 5 milhões de euros fixos, além de 1 milhão de euros em bônus. O São Paulo não conseguiu concorrer e acabou perdendo o atleta. Pedrinho começou muito bem na Rússia, chegou a marcar 4 gols numa mesma partida, mas de outubro para cá a coisa degringolou. Ele perdeu a condição de titular em outubro e já faz um mês que não entra nem sequer em campo. Não houve adaptação, não está vivendo um bom momento por lá e pensa em voltar ao futebol brasileiro. São Paulo foi avisado, já apresentou uma proposta ao Lokomotiv, empréstimo com opção de compra, e o tricolor espera anunciar Pedrinho nas próximas horas. Jogador de 22 anos de idade, bastante talento, muita velocidade, força e drible, exatamente o que pedia Rogério Ceni há bastante tempo. Bora falar agora sobre a SAF do Atlético Mineiro. O negócio anda bem quente. Ouvi de uma fonte minha que entre janeiro e março o martelo será batido em relação a um grupo de investimento internacional. Detalhe importante, esse grupo ofereceu ao Atlético 1,6 bilhão por 51% das ações. É de longe o maior negócio já feito por um time brasileiro quando o assunto é SAF. Só a título de comparação, Botafogo e Cruzeiro foram os primeiros a negociar 90% das ações por 400 milhões de reais. Vasco, na sequência, vendeu 70% das ações por 700 milhões de reais. Bahia e Grupo City estão muito perto de anunciar um acordo de 1 bilhão de reais por 90% das ações. Por sua vez, o Galo entendeu que todos esses valores estavam completamente fora da sua realidade e está negociando 51% por 1,6 bilhão. Detalhe importante, nem a Arena MRV, nem a Cidade do Galo, centro de treinamento, fazem parte desse acordo. O Atlético que também vai deixar entre 10% e 15% das ações dessa SAF para a família Menin, que é hoje credora de uma dívida de aproximadamente 400 milhões de reais no Atlético Mineiro. O restante fica para a Associação do Galo. Acho um excelente negócio. Resta saber apenas quem é o investidor que está comprando o Atlético. Minha fonte deu todos esses detalhes, mas assegurou que ainda não tem a informação sobre o possível novo dono do Galo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que recebeu nas últimas horas uma proposta milionária da Ucrânia. Informação do jornalista André Hernan dá conta de que o Shakhtar Donetsk quer a contratação do atacante Kevin, só 19 anos de idade, atleta formado na base do Palmeiras, atua pelo lado do campo. Ele chegou em 2020 para o Sub-17, tendo sido contratado do Desportivo Brasil. Temporada de 2022 muito boa, titular absoluto do ótimo time Sub-20 do Palmeiras, 44 partidas, 12 gols e uma assistência. Atacante de lado de campo, que tem na velocidade e no drible suas grandes características, embora também faça muitos gols. Difícil imaginar que o Kevin tem espaço no time principal do Palmeiras, até porque já existem uma série de jogadores da base na frente do Kevin, só para citar um caso, o Giovani. 4 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 22 milhões de reais. O Palmeiras pode aceitar essa oferta, especialmente se o Shakhtar topar aumentar um pouquinho as cifras com pagamento à vista. É importante lembrar que com esse tipo de negociação, o Palmeiras se vê livre da necessidade de vender seus titulares, embora pareça cada vez mais natural que o Danilo, volante que já foi convocado até pela seleção brasileira, seja transferido para o futebol europeu na janela de janeiro. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta de tarde com mais informações. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!